para poder brilhar ao Senhor até o dia nascer. Cantai, Hosana, cantai, Hosana, cantai, Hosana, o Rei dos Reis. Cantai, Hosana, cantai, Hosana, cantai, Hosana, o Rei. Santo Espírito, enche a minha vida. Hoje a ti eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida. Para outras vidas eu ganhar. Aleluia, 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 do Altíssimo Rei. Aleluia, Muito bom dia, meus irmãos. Queremos saudar todos aqueles que hoje se encontram conosco neste culto de adoração ao Senhor. Saudamos as igrejas de Alfandanga, a igreja de Olhão e também a Missão em Moura. Mas também saudamos todas as igrejas e todos aqueles que estão conosco. Queremos neste dia de Pentecostes, dia que celebramos como igreja a descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, nós queremos então ler o texto que fala precisamente sobre este acontecimento. Encontra-se em Atos, capítulo 2, versículo 1. E vamos ler até ao versículo 4. Atos 2, de 1 a 4. Este texto fala-nos precisamente da forma como o Espírito Santo que tinha sido prometido pelo Senhor Jesus Cristo, que havia de vir depois de ele ascender e queria então ser o outro Consolador e queria estar com os seus discípulos, descer sobre os seus discípulos. Então diz assim em Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Este texto fala-nos da descida do Espírito Santo. Espírito Santo, como já dissemos, tinha sido prometido que havia de vir o outro Consolador para então estar com os discípulos. Esta promessa foi cumprida, e então com o Espírito Santo no coração, na vida dos crentes, nós temos a presença de Deus entre nós. O Senhor Jesus, quando partiu, Ele disse que não nos deixaria órfãos, e por isso veio o Espírito Santo, para, de facto, firmar a comunhão que nós temos com o nosso Deus e a comunhão que temos entre nós, irmãos, filhos de Deus. E vem trazer a certeza, a garantia que nós temos da parte de Deus, da nossa salvação. Essa garantia que Ele, de facto, está a preparar aquele lugar para onde Ele foi e que nos virá buscar novamente. Portanto, dá-nos a certeza, a garantia da nossa salvação. E, portanto, cumpriu-se, sem dúvida nenhuma, esta promessa. E o Espírito Santo, que vem, de facto, reforçar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, vem reforçar a comunhão, também vem trazer poder a cada um de nós
para a obra da evangelização. E por isso nós vemos que o resultado mesmo, o resultado imediato desta descida do Espírito Santo, nós vemos que depois de eles serem revestidos pelo poder do Espírito Santo, naquele mesmo dia 3.000 almas foram batizadas e a partir dali tantas e tantas pessoas foram salvas porque os discípulos de Jesus, revestidos pelo poder do Espírito Santo, estão a desempenhar esta obra que Ele nos deixou, a obra de proclamação do Evangelho que salva, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, neste dia de Pentecostes, nós queremos louvar o nosso Deus e queremos dar graças a Deus pelo Espírito Santo que está na vida, no coração daqueles que são seus filhos. Convidamos os irmãos a orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos dar-te graças por este dia que nos estás a conceder. Queremos dar-te graças porque podemos estar reunidos como igreja. Queremos te dar-te graças porque tu falas a cada um de nós através da tua palavra. Pedimos-te, ó Deus, que tu aceites o nosso louvor, aceites, Senhor, este culto que te estamos a tributar. É de coração que o estamos a fazer, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu possas fortalecer cada vez mais a tua igreja e nos possas animar para que prossigamos sempre e sempre na proclamação da tua palavra. Prossigamos sempre e sempre unidos a ti. Que possa haver uma maior comunhão entre nós e ti, Senhor Deus, e também entre os irmãos na fé. Que o Senhor, de facto, possa abençoar as nossas vidas neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo teu amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo teu amor. Quero ser mais como
refletir no mundo o teu amor, e refletir no mundo o teu amor, e refletir no mundo o teu amor. Queremos convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 18. E vamos ler do versículo 8 até ao versículo 12. Êxodo 18, de 8 a 12. Êxodo 18, 8 a 12. E diz assim a palavra de Deus. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse ainda: Bendito seja o Senhor que nos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te muitas graças porque a Tua Palavra é viva e eficaz e a Tua Palavra fala ainda nos dias de hoje. Queremos-te pedir, Senhor, que ela de facto possa falar nesta manhã aos nossos corações. Vem abrir a nossa mente e o nosso coração e que o Teu Santo Espírito possa iluminar-nos para que nós possamos entender aquilo que Tu tens para nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós, nesta manhã, queremos meditar um pouco neste texto de Êxodo. É um texto bem conhecido. O povo de Israel, o povo hebreu, já tinha saído do Egito, tinha, portanto, atravessado o Mar Vermelho e estava agora perante uma situação, depois de um confronto que teve, então, com os amalequitas. Vemos que aqui no capítulo 18 aparece Jetro, que é sogro de Moisés, que vem ter com ele, trazendo a sua mulher e os seus filhos, que provavelmente Moisés deixara com o seu sogro enquanto foi para o Egito libertar o povo. Então vemos que Jetro era um sacerdote, portanto, que cria em Deus, em Midian, ele cria em Deus. Portanto, entre Midian e o povo hebreu havia mais do que os laços familiares de Moisés com a sua esposa. Portanto, havia também esta adoração ao Deus, ao mesmo Deus, ao Deus Yahvé. Então vemos que Jetro era um homem que conhecia Yahvé, que conhecia o Deus dos hebreus. E podemos então dizer que Jetro era um homem que cria e que tinha fé no Deus que libertou o povo hebreu. Ora, o que é a fé? A fé, de uma forma muito simples, podemos dizer que é crer, é acreditar, é confiar, é esperar. Mas é muito mais do que isto, a fé. A fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em si mesmo, abandona toda a confiança nos seus próprios esforços, nos seus próprios recursos para obter o favor de Deus, para obter a salvação, para obter
a graça. Esforços, recursos que muitas vezes são ações de piedade, bondade, que têm a ver com a ética, com a moral, esforços que a própria pessoa faz para agradar a Deus e assim merecer as bênçãos de Deus. Fé é sem dúvida nenhuma a atitude de completa confiança em Cristo, de uma dependência exclusiva dele. Não depende de si próprio, não depende dos seus esforços, dos seus recursos, mas depende inteiramente de Deus. Fé não é apenas acreditar em Deus. Fé não é apenas acreditar que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não é apenas acreditar que o Espírito Santo atua, não é apenas acreditar nisto. Os demónios, diz Tiago na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, os demónios também acreditam na existência de Deus e estremecem por causa disso. Então, é muito mais do que acreditar. Fé é lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus. É agarrar-se às promessas de Deus, é depender inteiramente na obra que Deus terminou em Jesus Cristo referente à salvação. Fé é depender no Espírito Santo, ou do Espírito Santo que habita o crente. E a fé implica completa dependência de Deus e uma plena obediência ao Senhor. Então, onde está a nossa fé? A nossa fé está em Deus. Mas será que está mesmo em Deus ou naquilo que Ele é, ou a nossa fé está mesmo nele, naquilo que Ele é, ou naquilo que Ele faz? De facto, a nossa fé está em Deus, naquilo que Ele é. Aquilo que Jetro ouviu acerca de Deus, este Deus que ele já conhecia, veio reforçar a sua fé. Quando Moisés conta tudo aquilo que aconteceu, Jetro de facto chegou à conclusão que este é o Deus verdadeiro, o único Deus, não são todos os outros deuses. Então, os acontecimentos que Moisés conta a Jetro vêm reforçar a fé que ele tinha. Jetro não passou a crer em Deus quando soube das obras que ele realizara lá no Egito, da forma maravilhosa como libertou o povo hebreu. De facto, independentemente daquilo que nós recebemos ou que vemos ou que não recebemos e não vemos, nós temos fé em Deus. A nossa fé não depende daquilo que podemos receber, mas depende de facto do nosso Deus. A nossa fé não depende daquilo que Ele nos dá, mas depende daquilo que Ele é verdadeiramente. Infelizmente há muitas pessoas que procuram Deus, procuram a igreja, procuram os pastores como quem procura um milagre, procura quase como que um feiticeiro à espera que ele possa intervir e pedir a Deus para satisfazer os seus pedidos. E quando isso não acontece, então já não há fé. Não há fé em Deus, não há fé naquela igreja, não há fé na outra igreja, não há fé no pastor. Porque os milagres, aquilo que eles estão à espera que aconteça na sua vida, de facto não acontece. Então a fé dessas pessoas depende daquilo que Deus dá e não está de facto focada da forma correta. Não está verdadeiramente em Deus. Nós, quando vemos Abacuque lá no final do capítulo 3, no versículo 17 até o versículo 19, Abacuque faz este hino, um hino maravilhoso de fé, um hino que ele declara a sua fé, independentemente de tudo aquilo que podia acontecer, das pragas, da guerra, da destruição, mesmo assim,
ele estava firme em Deus, ele acreditava em Deus. Acontecesse ou não acontecesse, Deus não deixava de ser Deus. É isto que Abacuque diz e, de facto, era esta a convicção, a certeza deste homem. Então, a nossa fé depende verdadeiramente de Deus. Está em Deus, não está naquilo que Ele nos pode dar. E quais são as consequências desta fé, as consequências para o futuro? Esta é que é a questão que nós devemos colocar. Será que este tipo de fé vai afetar um ou outro tipo de fé vai afetar a nossa vida? Sem dúvida alguma, no futuro. E nós, sem dúvida, estamos numa fase em que muitas coisas novas estão a acontecer. Estamos numa transição, estivemos num período em que estávamos livres e que fazíamos tudo de um momento para o outro. Houve incertezas, houve problemas, dificuldades, houve esta quarentena forçada e agora há o recomeço gradual de uma normalidade possível, podemos assim dizer. Então, começamos novas coisas e quando nós estamos a começar novas coisas há incertezas. Não sabemos ao certo o que pode acontecer, não sabemos ao certo o que é que vem. E este povo, sem dúvida nenhuma, experimentou isto. Aquilo em que nós queremos traz sempre consequências para o nosso futuro. E de facto este povo experimentou uma nova vida, mas com um futuro incerto, sem saber o que ia acontecer. Mas a nossa fé permite-nos, sem reservas, crer, confiar e esperar em Deus. Ter certezas em relação a Deus, mesmo sem ver, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem ter ainda recebido, ou mesmo se não vier a receber ou não vier a acontecer aquilo que nós gostaríamos. A nossa fé continua firme neste Deus que é o único Deus, o Deus verdadeiro. Onde está assente a tua fé? De que depende a tua fé? De Deus, unicamente de Deus, ou depende daquilo que Ele te pode dar ou aquilo que tu esperas que Ele te venha a dar? Naquilo que Ele é ou naquilo que tu estás à espera de Deus? De facto, se assim não for, se nós não crermos verdadeiramente em Deus, mas a nossa fé estiver assente apenas naquilo que podemos receber de Deus, dá-se um problema muito sério na nossa vida, porque as incertezas, a dúvida são ainda maiores. Nós, quando olhamos num novo começo de vida, em novas coisas que estão para acontecer, nós estamos, como já dissemos, estamos na dúvida, mas se nós olharmos bem para trás, nós vamos perceber que, de facto, muitos problemas aconteceram, desde guerras, a fomes, a crises na nossa própria vida, no mundo, no país, na igreja, tantas coisas que podem acontecer, muitos problemas e muitas dificuldades aconteceram na nossa vida quando nós olhamos para trás. E quando olhamos para a frente, o que é que nós vemos? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Estamos numa nova situação e olhamos para a frente, há incertezas. Por isso algumas igrejas ainda não abriram as suas portas, como é o nosso caso, em relação ao recomeço dos cultos. Não iremos começar já este domingo, mas em princípio iremos começar no primeiro domingo
de junho, mas muitas igrejas, por causa da incerteza de todas as coisas, preferem esperar e a ver um pouco mais o que vai acontecer. Mas quando nós, de facto, olhamos para a frente, as incertezas vêm, não sabemos o que é que pode acontecer, muitos problemas e dificuldades também podem acontecer, a crise económica, o vírus que pode ainda continuar a atacar e crescer. Nós, como que estamos numa situação idêntica ao povo hebreu quando saiu do Egito. Eles estavam, como que se costuma dizer, entre a espada e a parede. Eles, quando saíram do Egito e chegaram junto ao Mar Vermelho, o que é que aconteceu? Eles olharam para a frente e tinham esta quantidade enorme de água que não os deixava atravessar. Olharam para trás e viram que tinham o exército egípcio a persegui-los. Então, eles estavam entre a espada e a parede. As incertezas que tinham pela frente, sem dúvida nenhuma, fizeram este povo vacilar, fizeram este povo ficar com receio. No capítulo 14, aqui do livro de Êxodo, no versículo 10, nós vemos precisamente isso, que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos tiraste assim fazendo sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Muitas vezes, quando nós enfrentamos uma situação destas, como este povo, que olhava para a frente e via morte, olhava para trás e morte via. E muitas vezes nós também, na nossa vida, em recomeços da nossa vida, nós olhamos para a frente e vemos problemas, dificuldades. Olhamos para trás, de facto, passamos por problemas e dificuldades. Agora, aqui coloca-se a questão: onde está a nossa fé? Está em Deus, que nos pode livrar, que nos pode ajudar a seguir em frente? Ou está nas experiências do passado, nas experiências más do passado, na perseguição que temos desses problemas que estamos a sofrer, a perseguição que estamos a sofrer desses problemas? Ou onde é que se baseia a nossa fé? Se a nossa fé está naquilo que Deus é, não vamos ter esta atitude do povo. Este povo, perante o problema, olhou para trás e disse: apesar de tudo, é preferível aquilo que tínhamos atrás, mesmo que fosse a morte. Baixaram os braços, não quiseram seguir em frente, não quiseram prosseguir e seguir para onde Deus os mandara. Mas a atitude de Moisés foi diferente. No versículo 13 do capítulo 14, vemos que Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Sem dúvida, quando nós nos focamos nos problemas e nas dificuldades e nas incertezas, a dúvida vem e baixamos os braços, muitas vezes desistimos. Mas nós esquecemos-nos que, juntamente com os problemas do passado e juntamente com os problemas que vêm aí, nós tivemos um Deus que esteve sempre presente na nossa vida, que nos guardou, que nos protegeu, que nos livrou. E a nossa fé está neste Deus, porque passámos por problemas, mas Ele esteve sempre presente e ajudou-nos a levantar tantas e tantas vezes que nós
caímos. Então, Moisés, de facto, demonstrou uma fé diferente deste povo. Este povo acreditou em Deus quando viu os milagres, o poder de Deus lá no Egito. Mas quando começou a ver os problemas, começou a ver que os problemas de trás estavam a persegui-los, quando olharam para a frente e viram que mais problemas vinham aí e eles pensaram que iam ser destruídos, eles simplesmente baixaram os braços. Ao olharmos para trás, nós podemos ver, sem dúvida alguma, os problemas que aconteceram, mas podemos ver muito mais do que isto. Podemos ver que temos um Deus fiel, um Deus que não abandona aqueles que são seus filhos. Podemos ver quantas vezes Deus nos abençoou e nos livrou. Podemos ver quão maravilhosa foi a salvação de Deus quando Ele operou e opera nas nossas vidas. Podemos ver quantos, podemos assim dizer, faraós e seus exércitos Deus derrotou por nossa causa. Ao olharmos para a frente, nós também podemos ver problemas, mas podemos ver quantos mares Deus vai abrir pela fé, porque cremos neste Deus Todo-Poderoso. Quantos mares Ele vai abrir para passarmos e podemos assim ver as inúmeras bênçãos que Ele tem preparado para nós. Podemos ver como este povo, pela fé, podia ver a terra prometida, a terra que eles iam herdar. Também nós podemos ver pela fé o lar eterno que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. Na sua infinita graça, Ele está a preparar para nós este lar eterno. Para o profeta Abacuque, como nós falámos há pouco, ainda que a invasão dos caldeus viesse a devastar toda a terra, ele regozijava-se no Senhor. A sua fé nele dava à sua vida segurança e firmeza, porque ela não estava baseada nas obras de Deus, mas no próprio Deus. Não daquilo que ele fazia, mas naquilo que Deus é. Para o povo hebreu, perante a possibilidade de morrer à espada do faraó, eles questionaram, eles duvidaram, apesar de tantas evidências, eles duvidaram, vacilaram ao ponto de quererem voltar para trás, para a escravidão, para a escravidão do Egito. Para Moisés, a fé na pessoa de Deus é verdade que, quando confirmada pelos seus milagres, ajudou a encarar mais uma situação dramática da sua vida, com serenidade, com confiança e expectativa. Meus irmãos, se a nossa fé está verdadeiramente firmada na pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então, como povo santo, como povo consciente do seu ministério sacerdotal, como povo revestido pelo poder do Espírito Santo, ao olharmos para trás, façamos o que Jetro fez, versículo 11 do capítulo 18. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra este povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E ao olharmos para a frente, meus irmãos, ouçamos aquilo que Deus nos está a dizer, como nós podemos ler em Êxodo 14:15. Deus diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, este é o desafio que queremos deixar para cada um de nós. O Senhor está-nos a dizer
para nós marcharmos nesta vida. Fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Temos este Deus conosco, este Deus poderoso, este Deus que é fiel. Sabemos quem Ele é. Então, não duvidemos, confiemos que o lugar para onde Ele nos mandou, a esse lugar nós chegaremos. Por isso Ele diz, marchem, continuem, sem receio. Que o Senhor de facto possa avivar em cada um de nós a pessoa que é Deus. Possa dar-nos a certeza cada vez mais, que a nossa fé possa estar cada vez mais firmada em Deus, na pessoa de Deus, e não firmada nas promessas, nas coisas que poderemos receber. Que de facto nossa fé esteja verdadeiramente em Deus, que ela esteja assente em Deus, na pessoa de Deus, pois isso fará toda a diferença na nossa vida, no nosso futuro. Que o Senhor nos abençoe. Amém.